Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Hoje fizemos a leitura do texto que antecede a visitação, aquele que ouvimos ontem. É o texto da anunciação do arcanjo Gabriel à Beatíssima Virgem Maria. Ontem nós nos demos conta de que Lucas é o evangelista da Ave Maria. Isso já tivemos a chance de poder perceber, né? Se podemos dizer o que aprendemos com o Evangelho de São Lucas, podemos dizer com toda clareza e convicção, aprendemos a rezar a Ave Maria. Lucas narra para nós a saudação do anjo à Virgem Santíssima e a resposta de Santa Isabel à saudação de Maria. E ontem falávamos sobre essa beleza do encontro entre Nossa Senhora e sua prima Isabel. A Virgem Santíssima que atravessou toda uma série de montanhas, não são montanhas altíssimas, são colinas, mas seja como for, é um caminho árduo. E nesse caminho árduo, cada dia que se passava, aumentava a alegria de poder se encontrar com Isabel e glorificarem juntas as maravilhas que o Senhor tem realizado por toda a humanidade, tem realizado na vida de cada uma. Um caminho difícil de ser percorrido e que faz a imagem da nossa vida, né? A nossa vida também tem as suas dificuldades, mas quando vamos ao encontro do outro, costumamos caminhar como caminhou a Virgem Santíssima, recordando no coração e exultando nessa recordação daquilo que o anjo do Senhor lhe havia anunciado e aquilo que o anjo do Senhor lhe havia comunicado. Olha que maravilha! Maria Santíssima caminha glorificando a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo. O seu caminho para ir ao encontro de Isabel é um caminho de memória dos prodígios e da beleza de Deus. É um caminho que canta alegremente o poder de Deus operado em favor dos homens. É um caminho onde se faz Deus feliz. Como assim? A felicidade do coração de Deus é ver o nosso coração em júbilo por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor.
E ao mesmo tempo, falávamos ontem, seguindo a inspiração de Santo Ambrósio, que no coração da Virgem Maria essas duas realidades não se separam. Ao mesmo tempo que ela glorifica a Deus, o seu coração urge, o seu coração tem pressa em cumprir a caridade como serviço ao próximo, em poder ser socorro por cada um de nós. Nesse caso, por sua prima Isabel, na narrativa do texto da visitação, e na vida de cada um de nós, suplicando ao Senhor que nos conceda as graças necessárias para a nossa santificação. As graças necessárias para que possamos viver uma vida em paz, ou seja, reconciliada com Deus. Olha que maravilha. Falávamos a respeito da celebração, ou melhor, a respeito da oração do Ângelus, da oração do terço ontem, e foi tão significativo, né? E usamos esse referencial para prepararmos esses dias em que estamos caminhando para o encontro do Natal, o encontro familiar. A celebração do Natal do Senhor, como sabemos, também é um encontro familiar. Então, hoje, por exemplo, enquanto celebrava a Santa Missa, considerava isso com aqueles que ali estavam, a respeito da preparação do Natal. Caminharmos em direção à celebração de Natal com um coração que faz memória dos prodígios de Deus e glorifica o Senhor por tudo aquilo que tem feito em nosso favor, mas que ao mesmo tempo é um coração que se dispõe a celebrar com o outro, a glorificar com o outro os prodígios de Deus, e ao mesmo tempo um coração que, fazendo isso, se prepara e se aquece para o cumprimento da caridade. E a caridade aqui, na noite de Natal, é poder oferecermos a paz do perdão para os nossos familiares, de poder não apenas declarar a estima que temos por cada um, mas demonstrar em palavras e atos o quanto nos importamos com cada uma das pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. E demonstrar isso na preparação da ceia, mas sobretudo no acolhimento, de maneira que a nossa presença no seio da nossa família na noite de Natal possa trazer a plenitude do Espírito Santo. Mas isso se junto conosco estiver a Virgem Maria e nosso Senhor. E esse é o desejo da Santíssima Mãe durante esse período, desses dias que antecedem o Natal. Hoje, a liturgia nos entrega o encontro do anjo Gabriel com a Santíssima Virgem Maria. E olha, mais uma vez temos o texto da Anunciação em nossas mãos. Ao longo do ano litúrgico, em diversas ocasiões, esse texto volta para nossas mãos e nós temos a alegria de poder outra vez ouvir o dia maravilhoso, a narrativa do dia maravilhoso em que a Beatíssima Virgem Maria deu sua resposta a Deus. Escreve São Bernardo, em uma de suas homilias em louvor à Virgem Maria, esse lindíssimo texto sobre a Anunciação. Ouçamos. Ouviste, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho. Não por obra de homem, tu ouviste, mas do Espírito Santo. O anjo, ó Senhora, espera a tua resposta. Já é tempo de voltar para junto de Deus que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação por causa de nossos pecados, esperamos tua palavra de misericórdia. Eis que te é oferecido o preço da nossa salvação, Senhora. Se consentes com sua resposta, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo Eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua,
seremos recriados e novamente chamados à vida por teu Filho. Ó Virgem cheia de bondade, ó pobre Adão, expulso do paraíso com sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora também, Davi a implora junto com todos os reis. Os outros patriarcas, teus antepassados, Senhora, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam e esperam pela tua resposta. O mundo inteiro a espera, Senhora, prostrada aos teus pés, espera por tuas palavras. E não é sem razão que esperam, pois de tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, Senhora, a salvação de todos os filhos de Adão e de toda a tua raça. Apressa-te, ó Senhora Nostra, apressa-te, ó Virgem Santíssima, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe em seu ventre a palavra, profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Dize uma palavra passageira e abraça, Senhor, a palavra eterna por todos nós. Crê, consente, recebe. Que tua humildade se encha de coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, Virgem prudente, não temas a presunção, pois, se tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade em uma palavra. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento e o teu seio ao teu Criador. Eis que o desejado de todas as nações bate à tua porta, Senhora. Ah, se tardas e ele passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama. Levanta-te, corre, abre. Levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus, então, veio, enfim, habitar entre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, são lindíssimas essas palavras de São Bernardo. O que a gente vai falar mais depois disso? Com que delicadeza São Bernardo traduz a experiência de toda a humanidade, o céu e a terra, e todos aqueles que estão na mansão dos mortos esperam por essa resposta da Virgem Santíssima. Com que amor Nossa Santa Mãe consentiu a Deus, e ao consentir, cumprir a vontade do Senhor, trouxe-nos o Autor da vida. Por sua resposta, as portas do céu se abriram outra vez sobre nós. Por sua resposta, o Autor da vida nos reconciliou. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande tesouro a Santa Liturgia nos entrega tantas vezes durante o ano, o texto da Anunciação, para que não restem dúvidas em nosso coração do zelo e do carinho da Santíssima Virgem Maria por todos nós. Diante de um tamanho ato de amor, que dificuldade de amor pesa na sua vida hoje, no relacionamento com a sua família? Qual a dificuldade de amor que ainda espera um socorro divino para que esse Natal seja celebrado na comunhão e na paz? Pede a Nossa Senhora que te ajude.
Suplica a Santíssima Virgem Maria que venha em teu socorro para que essa dificuldade de amor seja finalmente superada. E esse Natal seja um tempo não apenas de paz, mas de perfeita comunhão em família. Confia à Virgem Santíssima cada necessidade que apareça durante a nossa caminhada, pois o sim que ela dispôs diante do arcanjo Gabriel, ela dispõe em favor de cada um de nós, para que possamos também nós chegarmos à altura de Cristo ressuscitado, como vai escrever o apóstolo São Paulo. A Virgem Santíssima se coloca ao nosso lado por nós e pela nossa família e nos acompanha com sua intercessão junto de Deus. Essa é uma beleza e uma delicadeza do texto de São Bernardo, porque o silêncio e o recolhimento em Nossa Senhora são duas virtudes muito exuberantes e vivas dentro do seu comportamento, daquilo que é o seu modo de ser, como nós vemos em toda a Sagrada Escritura. Mas esse silêncio, esse recolhimento, São Bernardo quase que suplica a Nossa Senhora, Mãe, o mundo, a criação espera por sua resposta. É hora de deixar esse silêncio, esse recolhimento, para poder dizer uma palavra, porque essa palavra Deus a espera em favor de cada um de nós. A Virgem Maria, durante todo o Evangelho, também tem poucas palavras. E esse falar pouco de Nossa Senhora é exatamente para que Deus fale conosco. O falar de Maria é sempre para aproximar os nossos ouvidos das palavras de seu Filho. E aqui a gente recorda de imediato as bodas de Caná, mas a gente pode recordar também o Magnífica. Alguém pode me dizer, mas Padre, veja como é longo o discurso de Nossa Senhora, são diversos versículos. Ela falou com grande abundância de palavras, mas todas as palavras do Magnífica são, na verdade, para dar passagem ao coração de Deus. São palavras que se resumem em uma única palavra: ouvi-o, ou então louvai-o, glorificai-o. A Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é o grande chamado da oração do Magnífica, que na sequência dos dias também recordaremos. Mas no Evangelho de hoje, em consonância com o Evangelho de ontem, a Santa Liturgia nos entrega essa graça de vermos de maneira ainda mais clara o coração da Virgem Maria como esse coração que glorifica o Senhor e que se apressa por cuidar de cada um de nós. O seu sim foi por cada um de nós. O seu sim a Deus foi por amor a Deus sobre todas as coisas. Mas o seu sim também foi por amor no serviço e no cuidado da caridade por todos nós. O sim em honra e glória ao nome do Senhor, o sim como obra suprema de caridade maternal por todos nós. Olha que beleza, meus irmãos, mais uma vez está aqui. Estão aqui os dois elementos juntos na figura, no coração da Imaculada Virgem Maria, e que deve ser também a referência do nosso modo de vida, em família, onde quer que estejamos, que o nosso coração sempre glorifique a Deus e seja pronto ao serviço da caridade. Como já tivemos a chance de meditar em outros momentos, e
meditaremos ainda com abundância esse texto durante o próximo ano litúrgico. Após recolher a resposta, o arcanjo imediatamente segue para o céu. Ele imediatamente segue o seu caminho. O Senhor esperava mesmo apenas a palavra. Vocês estão vendo o que é a força da palavra? Às vezes a gente atribui uma qualidade muito baixa àquilo que falamos. Quando o Senhor nos diz, por meio do apóstolo, e Ele próprio nos diz no Evangelho, para abençoarmos e jamais amaldiçoarmos, isso tem um valor enorme, conta muito. Contam muito as nossas palavras. O que falamos tem um significado sobrenatural muito valioso. Por isso é importantíssimo que o nosso falar seja moderado, ou seja, um falar que não desperdice palavras ou que disperse, seja pela sua forma, seja pelo seu conteúdo, mas um falar modesto, simples, mas ao mesmo tempo que seja para abençoar. E essa é uma medida que, por exemplo, precisamos aprender e melhorar muito, é uma virtude que precisamos desenvolver e melhorar muito. Porque uma boa parte dos nossos conflitos de família começam exatamente porque ou falamos o que não era oportuno, ou então começamos a falar em um momento inoportuno. E isso acaba gerando uma agitação. E depois essa agitação, que pode se tornar também um conflito, vai precisar de tanto tempo para ser superado. Reconhecermos na atitude do arcanjo e reconhecermos no gesto da Virgem Maria a importância que é para nós, para vivermos reconciliados em família, sabermos cuidar das nossas palavras. Não termos palavras ofensivas nos lábios, evitarmos as palavras que causam na outra pessoa e de termos um falar que gere agitação, que gere não apenas a desconfiança, mas também que gere uma disposição à má fama da outra pessoa, que o nosso falar seja edificante. Mas o nosso falar deve ser fruto de um coração zeloso na meditação, na oração, um coração que procura pensar as coisas de Deus e sente o desejo de compartilhá-las com o outro. Que coisa melhor eu posso transmitir a ti do que aquilo que o Senhor tem feito em minha vida? Se o Senhor tem me feito um homem mais paciente, um homem mais sincero, então ofereço por ti a paciência e a sinceridade, através de palavras mais modestas e moderadas, através de palavras que encorajem e que ao mesmo tempo possam confortar nos momentos difíceis. Quando nos reunimos em família, falamos muito e falamos de tanta coisa, ainda mais quando estamos separados por um longo tempo e num ano tão ativo como esse ano, por conta da pandemia, temos muito do nosso universo afetivo a falar, a comunicar. Mas como é importante, nesse itinerário, de agora até o dia do nosso Natal, pensarmos sobre esse tema, que na conclusão do Evangelho de hoje, no testemunho do arcanjo e também no testemunho da Virgem Maria, se faz muito evidente. Um falar modesto, equilibrado, mas sobretudo uma consciência clara do valor das palavras que usamos e daquilo que declaramos, seja diante de Deus, seja diante de nossos irmãos e irmãs. Porque Maria, ao chegar diante de Isabel, a saúda e a sua saudação a torna plena do Espírito Santo, bem como a João Batista, mas essa plenitude do Espírito Maria cultivava durante o caminho. Que nós possamos cultivá-la também durante o caminho desses dias, especialmente para que o nosso falar
se torne valioso aos olhos de Deus e um bem real pela santidade e pela comunhão, pela santidade com os nossos irmãos e pela comunhão entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Gabriel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.